temos a informação de que uma grande igreja está participando deste culto conosco. Mais de 300 irmãos cultuando ao Senhor. E como não poderia deixar de ser diferente, meus queridos, nesta manhã havia um outro tema, um outro sermão, tudo preparado, tudo pronto. Mas nós podemos fazer os nossos planos, mas a palavra final, ela vem do Senhor. E à luz de tudo que temos vivenciado, falou meu Senhor de maneira, mais uma vez, muito poderosa, e creio o Senhor falará também ao seu coração nesta hora, meu. De uma oração que foi feita e realizada por um homem chamado Josafá, lá pelos anos 860 a.C. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus ou acompanharem pelo nosso telão esta linda oração feita pelo rei Josafá, que encontra-se no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Lerei de 1 a 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Perceba, querido, com muito amor de Deus para o seu coração, esta preciosa palavra e esta preciosa oração. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, e fez esta linda oração: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há ninguém, não há quem possa resistir, quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer.
porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Meus amados irmãos, há momentos da nossa vida em que absolutamente nós não sabemos o que fazer. Diante desta crise que tem tomado conta do mundo, o líder de uma grande nação afirmou o seguinte: impressionante, este vírus não respeitou fronteiras, nem classe social ou preferências políticas. Ele está atingindo a todos e ao mundo todo. Diante de tantas notícias, diante de tantas informações e desinformações também, meus amados, nós sentimos aquilo que o rei Josafá sentiu, ainda que num outro contexto. Ele sentiu medo. Diz-nos a palavra de Deus que este rei, um bom rei, um rei que procurou servir ao Senhor, reinou entre 873 e 849 a.C. Depois, por isto o verso 1 diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Depois disto o quê? O capítulo 19 nos mostra que Josafá havia se equivocado ao tomar uma decisão juntamente com Acabe, e por esta má decisão quase que ele perdeu a sua vida, mas o Senhor teve misericórdia de Josafá, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem misericórdia daqueles imperfeitos como nós, mas que ainda assim, queridos, buscam ao Senhor com sinceridade de coração, e o Senhor preservou a vida de Josafá. Mas assim como acontece conosco, assim como acontece nos nossos tempos, na nossa vida, na nossa igreja, na nação e no mundo, guerras vão, guerras vêm, momentos difíceis vão, momentos fáceis retornam, outras crises surgem. Logo depois, levantaram-se três exércitos contra o rei Josafá, e é importante sabermos, irmãos, que a situação para Josafá era humanamente impossível de ser revertida. Verso 2 nos mostra isto claramente, quando alguns avisaram Josafá: olha, grande multidão vem contra ti, eles já estão pertinhos de nós estamos expostos a todos os riscos, porque esses três exércitos são muito poderosos. Diante desta notícia, verso 3 nos informa, meus irmãos, que este homem de Deus, que fora preservado há pouco tempo da morte pelo próprio Deus, diante desta notícia, diante desta informação terrível de que a sua vida e a vida do povo estava em risco, este homem teve medo. Nós estamos vivendo um tempo, e neste tempo de maneira especial, que talvez pela primeira vez as pessoas estejam se dando o direito de terem contato com o medo, de assumirem que estão com medo, porque não há ciência ainda, não há remédio, não há médico que seja capaz ainda de controlar este exército de vírus que está vindo contra nós, queridos. E Josafá assumiu a sua condição. Meu irmão, escute isso, você que está agora na sua casa, este grupo, nós que estamos aqui, o medo é legítimo, o medo nos ajuda a percebermos a gravidade da situação, o medo nos ajuda a recolocarmos a nossa própria vida num real contexto de impossibilidade,
porque apenas Deus e tão somente Deus tem o controle deste mundo, tem o controle sobre todas as coisas. Josafá teve medo, e eu sei que você está com medo. Recebi algumas pessoas lá em casa que afirmaram isso, não saberia nem se viria, porque nós estamos com medo. Mas nada, querido, nada poderá impedir, o nosso medo não impedirá que estas coisas prosperem, que estes desafios continuem. Mas Josafá não ficou apenas com medo. O medo nos leva, querido, a esta atitude que nós deveríamos ter constantemente nas nossas vidas. O medo levou Josafá, este homem poderoso, este homem habilitado para a batalha, mas diante de uma situação agora que enchia o seu coração de pavor, levou este homem a orar ao Senhor. E os irmãos hão de concordar comigo. Possivelmente muitos de nós não tenhamos e não estejamos orando muito mais neste tempo do que nos últimos anos da nossa vida. Você agora na sua casa, quem sabe faz muito tempo que você não para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor em família, pois diz no texto que veio gente de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor, de todas as cidades. Ali embaixo, o verso 13 ainda detalha isso, como diz: todo o povo de Judá estava em pé diante do Senhor, como as crianças, as mulheres e os seus filhos. Meus amados, diante de uma situação de desespero, de desesperança, de incertezas e de medo, nós podemos e nós devemos unirmos-nos como igreja, unirmos-nos como famílias, para juntos nós buscarmos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, coisa que deveríamos fazer sempre, a cada dia na nossa vida. E Josafá então, em pé diante da congregação, diante da casa do Senhor. Você está agora aí, querido, na sua casa, uns poucos que estão aqui. Nós estamos diante do Senhor, porque nós sempre estamos diante do Senhor, o Espírito do Senhor habita em nós, mas esta é uma hora mais do que nunca de fazermos aquilo que o grande rei Josafá o fez. Josafá pôs-se em pé, diante da congregação, diante do pátio, diante da presença do Senhor, e ele clamou ao Senhor, clamou com humildade, clamou reconhecendo as falhas, clamou reconhecendo a sua impossibilidade e impotência de fazer qualquer coisa diante desta ameaça terrível que ameaçava, desta ameaça terrível que envolvia a perda dos seus bens, a perda da sua família, a perda da sua condição financeira, a perda, enfim, de tudo que ele, juntamente com o povo, havia conquistado. Mas ele faz esta linda oração, e o verso 6 nos mostra, e algumas coisas precisam ser destacadas aqui. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Sim, Deus é Deus dos céus, da terra, da minha vida e da sua vida, meu irmão. E ele vai dizer: ah, Senhor, Deus de nossos pais, não é tu que dominas sobre os reinos dos povos? Verso 6, sim, meus irmãos, é Deus quem domina os reinos de todos os povos. Os poderosos de todas as nações estão tomando decisões, retornando as suas decisões, estão de fato, nós percebemos pelas comunicações, sem saber o que fazer. E nesta oração, Josafá reconhece isto: Senhor, nós não sabemos, Senhor, tu dominas todas as coisas, e observe agora, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Meus irmãos, o poder pertence a Deus. Os homens podem fazer os seus planos, os homens podem fazer os seus projetos, mas a palavra final, ela vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quantos estão adiando compromissos inadiáveis para resolver os seus negócios?
Quantos estão neste momento perdendo investimentos dos seus sonhos em viagens, em projetos que são coisas boas, queridos, mas nós percebemos que não temos absolutamente controle sobre estas coisas, porque na mão do Senhor é quem está a força e o poder, e é Ele quem dá a palavra final diante de tudo que ocorre ao nosso redor. E Ele faz um clamor aqui no verso 7. Nosso Deus, Tu lançaste fora os moradores desta terra de diante de Israel. O Senhor não nos deu esta terra é nossa, Senhor. Mas o Senhor disse também, no verso 9, se algum mal nos sobrevier, ouça isto, famílias reunidas agora, queridos irmãos, se algum mal nos vier, espada por castigo, observe agora, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nesta casa, e nós clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos livrarás. Amados, esta não é a hora de sermos fatalistas e dizendo, estas coisas estão acontecendo porque a mão do Senhor está pesando. É possível, mas não nos firmemos somente nestas afirmações, porque há circunstâncias da vida que nos cercam, que fazem parte, elas são inerentes da nossa natureza humana, estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a perdas, mas este é um fato, nesta hora, que toma conta do mundo inteiro, que deve levar o mundo inteiro, incluindo a mim e a você, a esta reflexão, queridos, que ao Senhor, no poder do Senhor, na palavra do Senhor, está a solução para todas as coisas, e Ele afirma isso aqui no verso 9, não está no texto, mas implicitamente podemos entender, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, ainda que estejamos sofrendo peste, ainda que passemos por fome, ainda que estejamos sendo castigados pelo Senhor, o Senhor mesmo, que é fiel à Tua própria palavra, nos afirma que nós poderíamos clamar a Ti, que Tu nos ouvirias e que Tu nos livrarias. Era este o argumento do rei com o Senhor. E aí ele abre seu coração e diz, Senhor, nós estamos agora numa situação muito difícil, são 3 exércitos contra nós, Senhor. Nós não fizemos mal nenhum contra eles. E às vezes assim acontece, queridos, sem que nós provoquemos, sem que nós procuremos, algum mal vem sobre nós. E ele afirma isto no verso 11, Senhor, eles estão vindo para lançar-nos fora dessa posição. E faz o seguinte apelo ao Senhor, nosso Deus, não executarás Tu o Teu julgamento contra eles? O que Josafá está dizendo nesse verso 12 é o seguinte, Senhor, nós não podemos com eles, nós não damos conta destes 3 exércitos, nós vamos sucumbir, Senhor. Mas o Senhor tem poder para executar o Teu julgamento contra estas nações que estão vindo contra nós. E aqui ele admite, meus irmãos, ele admite algo que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós precisamos admitir na nossa própria vida. Ele diz então no verso 12, após fazer esta pergunta ao Senhor, Senhor, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão fixos em Ti, Senhor. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos em Ti. Amados, nesta hora, nós não sabemos. Os agentes de saúde
Todas as instituições ligadas a áreas de saúde ainda não sabem o que fazer. Mas afirma Josafá: os nossos olhos estão postos em ti, esta é uma hora mais do que nunca, meus irmãos, que apesar do medo, não permitamos que o desespero tome conta do nosso coração. É a hora mais do que nunca que precisamos fixar os nossos olhos em Deus. Precisamos olhar para Deus, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, avaliarmos as misericórdias do Senhor que nos concedem a cada domingo estarmos aqui nesta casa, que geralmente está cheia, mas hoje está vazia, contra a nossa vontade, contra o desejo do nosso coração, contra aquilo que nós entendemos ser o melhor da adoração. Mas, queridos, esta é uma hora de mais do que nunca entendermos que os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor que fez o céu e a terra, meus irmãos. Em quem ou no que você está fixando os seus olhos? E eu acrescentaria ainda, aguçando os seus ouvidos, ouvindo dia e noite sobre estas coisas, olhando para os acontecimentos do mundo, permitindo que este medo do seu coração se transforme em pânico, em pavor. Não! Faça o que disse o rei Josafá nesta oração e o que fez juntamente diante do Senhor, com as crianças, com as mulheres, com os seus filhos. Fixe os olhos no Senhor. A versão na linguagem de hoje é muito interessante, quando Josafá afirma o seguinte: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos em Ti. Nós não sabemos o que fazer, mas nós olhamos para Ti pedindo socorro. Sabe como é que acabou essa história? Diz a palavra de Deus a partir do verso 14. Que veio o Espírito do Senhor do meio daquela grande congregação, o Espírito do Senhor que naquele tempo, antes da vinda, do derramamento do Espírito sobre todos, descia sobre alguém, mas desceu sobre a vida de Jaziel, e este homem se tornou a boca de Deus e trouxe de Deus a seguinte resposta, e eu creio é a resposta de Deus para mim e para você, resposta de Deus para o mundo neste tempo, se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Ele disse assim no verso 15, através da boca de Jaziel: precisamos neste tempo de homens e mulheres que sejam boca de Deus. E ele disse o seguinte, verso 15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Quando entregamos os nossos medos, os nossos temores e os nossos pavores, os apresentamos ao Senhor, junto com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, a peleja deixa de ser nossa, e ela passa a ser peleja do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Quem será contra nós? Por fim, Josafá reuniu o seu exército, dirigiu-se contra esses 3 exércitos poderosos. No verso 21 vai dizer que ele aconselhou-se com o povo, ordenou cantores, fez aquilo que é preciso o ser humano fazer. Mas interessante que ele mandou à frente pessoas louvando ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados, marchando à frente do Senhor, e já dizendo e cantando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o verso 22 vai dizer que quando eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pois o Senhor, que disse que a peleja seria dele e não mais do povo, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os de Monte de Seir, e eles mesmos foram desbaratados, eles foram destruídos.
A Bíblia não diz como Deus fez isso, e aliás, Deus é sempre Deus, Ele não tem que dizer como e nem por que Ele faz as coisas que faz, meus irmãos. E aqui operou de uma maneira milagrosa, de uma tal forma, que quando o povo começou a cantar, o povo que ia à frente do exército de Josafá, houve então uma grande confusão ali, que a Bíblia não explica como foi isso, mas sabemos que a Bíblia nos diz que veio de Deus. Eles mesmos se destruíram, e o verso 24 mostra que do alto do deserto, quando o exército procurou a multidão dos inimigos, cadê os inimigos? Só havia ali corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente, porque quando a peleja passa a ser peleja do Senhor, quando o medo é depositado das mãos do Senhor, quando a confiança e a fé tomam lugar do medo, o Senhor assume a sua condição do Deus do impossível na nossa vida e na vida deste mundo. E aquela iminente derrota tornou-se numa vitória espetacular. Aquilo que poderia significar pobreza para o povo, significou, queridos, conquistas, porque diz o verso 25, que todos os despojos foram apanhados e recolhidos pelo povo de Judá. O texto diz que era muita coisa, e aquilo que eles esperavam em princípio ser uma derrota, tornou-se uma retumbante vitória, porque a oração de Josafá, a oração do povo de Deus, mobilizou o coração de Deus, e aquela causa tornou-se causa de Deus e causa do Senhor. E eles então fizeram algo maravilhoso, diz o verso 26. Eles se ajuntaram ali naquele vale, que era vale de Beraca, e tornou-se vale de bênção. Lugar que poderia ser lugar de derrota, tornou-se lugar de vitória, vale de bênção. E eles louvaram ao Senhor e deram o nome daquele lugar, vale de bênção, até o dia de hoje. Ah, meus amados irmãos, quanta lição preciosa neste texto. Você está com medo, você está em pânico, o Senhor te convida nesta manhã para desviar os seus olhos somente das más notícias, desviar os seus ouvidos somente de más notícias e olhar para o Senhor, juntamente com seus filhos, juntamente com seus irmãos, Igreja Memorial Batista, povo de Deus. É hora mais do que nunca de num grande ajuntamento, ainda que não de forma coletiva, mas cada um no seu lugar, dobre-se diante do Senhor, porque se nos dobrarmos diante do Senhor, o mesmo Deus de Josafá é o nosso Deus, e Ele tomará para si as nossas lutas e a luta que nós estamos vivenciando agora, que é o absoluto descontrole, o desconhecimento do que está por vir. Entreguemos ao Senhor os nossos medos, tranquilizemos o nosso coração, porque se entregarmos esta causa para o Senhor, esta peleja será dele, e o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, o Deus a quem pertencem todas as coisas, Ele mesmo lutará por mim, lutará por você, lutará pela nação, lutará pelo mundo inteiro, porque a peleja passará a ser dele e não mais nossa. Que neste desafio, e permitindo que o pânico, que o medo seja transformado em paz, em segurança e em fé, possa inundar os nossos corações, assim como aconteceu com Josafá e todo o povo de Judá. Que o Senhor nos abençoe. Amém.